O Brasil está diante de uma das maiores vergonhas de sua história recente. Enquanto milhões de brasileiros lutam para colocar comida na mesa, pagar contas básicas e sobreviver em um país extremamente desigual, uma elite podre e gananciosa, escondida sob o manto do agronegócio, financia o caos, a desestabilização e até mesmo o planejamento de um atentado contra o presidente eleito pelo povo brasileiro. O mesmo setor que recebe bilhões em subsídios públicos, que desmata a Amazônia em nome do lucro e que enche os bolsos às custas do suor do trabalhador rural, agora se revela como um dos pilares de uma conspiração golpista que ameaça a democracia e a vida do presidente que foi eleito pelo povo brasileiro. Este vídeo é mais uma vez um alerta que faço. É mais uma vez um chamado à ação. Mais uma vez uma denúncia corajosa contra aqueles que, travestidos de produtores de alimentos, são na verdade produtores de miséria, destruição e autoritarismo. As investigações recentes revelaram uma conexão obscura entre o agronegócio e os atos golpistas que tomaram as ruas do Brasil após as eleições de 2022. Empresários bilionários, donos de latifúndios, que se estendem por milhares de hectares, financiaram bloqueios de estradas, acampamentos em frente aos quartéis e até mesmo o planejamento de um atentado contra o presidente Lula. Esses magnatas do agronegócio, que se beneficiam de incentivos fiscais, subsídios generosos e uma legislação ambiental frouxa, não hesitaram em usar seu dinheiro sujo para tentar derrubar a democracia. Eles pagaram por ônibus, pagaram por alimentação, infraestrutura e até mesmo por milícias armadas que ameaçavam invadir o Palácio do Planalto. Isso é gravíssimo. Enquanto isso, o povo brasileiro, que sustenta essa máfia com seus impostos, assistia perplexo à tentativa de golpe. E o mais revoltante, muitos desses empresários são os mesmos que durante o governo Bolsonaro desfrutaram de benesses como a flexibilização das leis ambientais, a grilagem de terras públicas e a perseguição a comunidades indígenas e quilombolas. A democracia brasileira não é perfeita, nós sabemos disso. Mas é o que nos separa do abismo. É o que garante que um trabalhador, um indígena, um jovem da periferia possa ter voz e vez. E é justamente isso que o agronegócio golpista quer destruir. É exatamente isso que os incomodam. Eles não querem apenas derrubar Lula, querem derrubar a Constituição, querem derrubar o Estado de Direito e a esperança de um país mais justo. Querem transformar o Brasil em um feudo onde os ricos mandam e os pobres obedecem, onde a Amazônia é vendida ao desmatamento, os rios são envenenados por agrotóxicos e os trabalhadores rurais são escravizados em nome do lucro. E o que é mais revoltante, eles fazem isso com o dinheiro do povo, com os bilhões que recebem em subsídios, com as isenções fiscais que deveriam ser destinadas à saúde e à educação, com os recursos naturais que são patrimônio de todo o povo brasileiro. Diante dessa trama sórdida e sombria, não há espaço para complacência. O governo federal, em conjunto com o Ministério Público e a Polícia Federal, deve tomar medidas duras e imediatas para responsabilizar os envolvidos. Eu poderia sugerir 5 ações legais que não podem esperar. Não sei se o governo vai ter ímpeto e coragem para fazê-las. Primeiro, investigações criminais aprofundadas. A Polícia Federal deveria investigar cada centavo que financiou os atos golpistas. Cada empresário, cada empresa, cada intermediário. Ninguém pode ficar impune. Segunda medida legal, apreensão de bens, bloqueios e também de recursos. Os bens dos investigados devem ser apreendidos. As suas contas bancárias devem ser bloqueadas. Eles não podem usar o dinheiro do povo para financiar o caos. Terceira medida legal, suspensão de incentivos fiscais. Empresas envolvidas em atos democráticos devem perder imediatamente
todos os subsídios e incentivos fiscais. O dinheiro público não pode financiar a destruição da democracia. Quarta medida, fiscalização ambiental rigorosíssima. As propriedades rurais dos investigados devem passar por uma auditoria ambiental completa. Quem desmata, polui e grila terras não pode continuar impune. Quinta medida legal seria, imediatamente, o cancelamento das licenças e autorizações. Licenças de operações, outorgas de água e autorizações de desmatamento devem ser revogadas para todos os envolvidos. Eles não podem lucrar enquanto enfiam uma faca nas costas do país. Além das ações legais, o governo federal também deveria adotar medidas políticas para cortar o mal pela raiz. Fosse eu presidente, era o que eu faria. Imediatamente, representantes do agronegócio envolvidos em atos golpistas devem ser banidos de conselhos e comitês governamentais. Eles não têm lugar em um governo democrático. O governo deve lançar campanhas públicas para expor os vínculos entre o agronegócio e o golpismo. A população precisa saber quem está por trás da tentativa de destruir a democracia no Brasil. Recursos devem ser redirecionados imediatamente para a agricultura familiar e os pequenos produtores, que são verdadeiramente os heróis da alimentação no Brasil. Não é o agronegócio que alimenta o Brasil. O agronegócio vive às custas de subsídios pagos com impostos do povo brasileiro. Uma reforma tributária que taxe grandes propriedades rurais e atividades de alto impacto ambiental deve ser priorizada. O agronegócio precisa pagar sua parte. O Brasil não pode mais